Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Felipe Stort, você está no meu escritório. Seja muito bem-vindo para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E neste quarto trimestre de 2021, estamos estudando a lição comentada pelo pastor e mestre Elianai Cabral, que tem por título O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Você deve ter aí, me enganei aqui, você deve ter aí a lição em suas mãos para junto acompanharmos aqui aquilo que pudermos, né? Aquilo que for proveitoso para nós. Pois bem, mas antes de mais nada, eu quero te pedir para que você se inscreva, se você não é inscrito no nosso canal, comenta sempre aquilo que você está achando, se está gostando, se não está, se concorda, se discorda, seu comentário é bem-vindo, até para discordar. Cordialmente, é claro, né? Como um bom cristão que você é. Também peço você para compartilhar com seus amigos, com aquelas pessoas que você entende que este conteúdo será útil. E assim vamos à lição do dia 17 de outubro de 2021, a conversão de Saulo, a lição de número 3, é sobre isso que trataremos hoje. Ao estudarmos sobre a conversão de Saulo de Tarso, na verdade, nós estudaremos toda a mecânica da salvação, como é que ela ocorre, aonde a salvação ela opera, de que maneira. Falaremos hoje sobre livre-arbítrio, falaremos bastante sobre arminianismo, falaremos sobre graça preveniente, graça comum. Será que esse conceito de graça comum é bíblico? Enfim, nós abordaremos a soteriologia. Hoje a aula vai ser sobre a doutrina da salvação. Tendo isso em vista, nós vamos partir então para o primeiro tópico que nos chama a atenção, onde diz sobre a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Aqui nesse primeiro tópico, nós temos algumas questões, alguns pontos a serem destacados. O primeiro ponto que nós destacamos na conversão de Saulo é que a salvação é sempre um ato sobrenatural. Vejamos, irmãos, Deus, quando cria o mundo, ele cria um mundo a partir do nada. É a criação ex nihilo. Deus cria todas as coisas a partir do nada. Mas, depois da queda do ser humano, Deus precisa reconstruir o homem a partir de uma massa corrompida. Veja, se na criação do mundo há um grande milagre, isto é, de que Deus cria tudo a partir do nada, na recriação do homem, na sua conversão, Deus cria, ou Deus recria o homem a partir de uma massa corrompida. Por isso, o milagre da salvação é um milagre muito maior do que o milagre da criação. É isso que é importante nós destacarmos. Porque se na criação Deus criou o mundo do nada, na salvação Deus recria o homem a partir de uma massa corrompida. Então, a salvação é sempre um ato sobrenatural. Nós, pentecostais, especialmente, falamos muito de milagres. Mas precisamos sempre nos lembrar de que a salvação é o maior ato milagroso. Nós observamos Saulo de Tarso, um ferrenho perseguidor da igreja, conforme nós vimos na lição de número 2, lição da semana passada. Hoje nós observaremos como Deus pode pegar um homem, o mais vil pecador, e transformá-lo num ser cheio do Espírito de Deus. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que se prostituía não prostitui mais. É óbvio que a salvação ela tem 3 aspectos. Ela tem um aspecto passado, presente e futuro. No passado fomos salvos. O Espírito Santo, aqueles que entregaram sua vida a Jesus, fez morada nesta pessoa. Quando o Espírito Santo faz morada, ele faz uma limpeza. Então,
existe uma transformação. No entanto, essa transformação ela não é totalmente completa. Ainda há um processo de santificação. Então, no passado, fomos santificados quando recebemos o Espírito Santo e ele nos separou. No presente, a nossa salvação é progressiva. Devemos a cada dia progredir na salvação, progredir dando bons frutos para que nós que somos as varas que estamos enxertados na figueira verdadeira, lá de João 15, possamos ser podados para dar melhores frutos. E no futuro, a nossa salvação, a nossa santificação será perfeita ou perfectiva. Isto é, seremos glorificados. Aí lá sim, não haverá mais pecado, não haverá erros. E, portanto, a igreja não é um lugar de homens e mulheres perfeitos. A igreja é um lugar de homens e mulheres transformados, mas não completamente transformados. São pessoas que foram transformados, estão se transformando e chegarão à perfeição. Destacamos aqui também, num segundo ponto, que a iniciativa na salvação é sempre de Deus. Fiz um quiz, se você me segue lá no Instagram ou se você faz parte do nosso campo da Assembleia de Deus de Divino, você deve ter recebido um quiz. E muitos responderam esse quiz. Tanto lá no Instagram, no Facebook. No Instagram é @ebdominical, meu Facebook é Felipe Stort. E lá muita gente às vezes até respondeu de maneira errada sobre a mecânica da salvação. Uma das perguntas que fiz era se a seguinte frase estava correta, de que nós precisamos dar um passo na direção a Deus, porque Deus sempre dará 2 a nosso favor. E a gente escuta muito isso em pregações, dizendo que você tem que tomar a iniciativa, que você tem que dar o primeiro passo. Em parte, esse pensamento não é equivocado, do ponto de vista de que há uma responsabilidade, há algo a se fazer, há uma atitude a ser tomada. Mas, por outro lado, entendemos que Deus é sempre quem dá o primeiro passo. É Deus quem trabalha primeiro no coração do homem para que depois ele possa responder ao chamado divino em arrependimento e fé. Olha, se você está escutando aí barulho de cachorro latindo, vocês me perdoem aí, porque nosso tempo é corrido e a gente não tem como fechar a boca do cachorro do vizinho, né? Mas a mecânica da salvação é assim, irmãos. Deus sempre começa. Por isso, um terceiro ponto de destaque é que a graça de Deus é preveniente. Perguntava lá também sobre a mecânica da salvação, sobre a graça de Deus muito especificamente, e as pessoas marcavam lá, muitas pessoas marcaram que a graça comum tem o objetivo de nos conduzir até Deus. E era uma alternativa errada, era uma pegadinha, porque graça comum e graça preveniente não são descritas na Bíblia. A teologia, o que é a teologia? É a forma como Deus enxerga, a forma como o homem enxerga Deus através da sua palavra. Então, na teologia, quanto à mecânica da salvação, há alguns grupos, mais 2 se destacam, que são os calvinistas, de um lado, e os arminianos, de outro lado. Os calvinistas defendem a graça comum, que é uma graça que é dada ao ímpio ou ao justo, é o sol que brilha para todos. Quanto a isso, os arminianos, da qual a nossa teologia encontra-se fundamento também, na nossa teologia, que eu digo, a Assembleia de Deus hoje defende a mecânica arminiana da salvação, porque não por causa de Armínio, mas porque entende que ela é bíblica. Então, os calvinistas acreditam na graça comum, que é disponível para todos, mas simplesmente Deus dá reflexos da sua graça aos ímpios sem intenção de salvá-los. Nós, arminianos, intitulamos a graça de preveniente. A graça, ela brilha para todos.
ela resplandece para todos. Deus, na teologia arminiana, quer salvar a todos os homens, mas somente os que creem serão salvos. A graça preveniente de Deus é o favor imerecido de Deus, em dar o maior presente para aqueles que mereciam os maiores castigos. Quando nós recebemos a graça preveniente, seja ela de onde vier, de que maneira for, aliás, de onde vier não, porque sempre vem de Deus, mas de que maneira for, a graça, ela sempre tem o objetivo de conduzir ao homem à salvação. Por isso ela é preveniente, ela vem antes. E quando nós dizemos que a graça de Deus ela é preveniente, nós devemos falar aqui de livre-arbítrio. No fim desse tópico eu vou te demonstrar que nós estamos amparados na palavra de Deus sempre, obviamente, mas nós estamos de acordo com a teologia das Assembleias de Deus. E vamos falar então de livre-arbítrio. Gostamos e defendemos a premissa de que o homem tem livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É poder de decisão, é vontade liberta para decidir entre uma coisa ou outra. Obviamente, ninguém despreza o livre-arbítrio. Até mesmo os calvinistas, que dizem não haver o livre-arbítrio, entendem que o homem tem poder de decidir entre uma coisa ou outra. O que os calvinistas pensam acerca do livre-arbítrio? Que desde a queda de Adão, o homem perdeu a condição de escolher Deus. Então, segundo os calvinistas, o homem não pode escolher Deus, mas Deus é quem escolhe o homem. Desta maneira, Deus escolhe uns para o céu, alguns creem que outros são lançados à sua própria sorte no inferno, outros acreditam, são mais radicais, dizem que Deus escolhe alguns para o inferno mesmo, mas seja como for, o homem, na doutrina do calvinismo, não possui livre-arbítrio. Inclusive, tem um livro famoso de Martinho Lutero, o qual eu não li, que creio que trata-se de livre-arbítrio, que chama-se Nascido Escravo. É conforme os calvinistas defendem a ausência total de livre-arbítrio no sentido de escolher a Deus. Ora, os arminianos, por sua vez, defendem que o homem pode escolher a Deus. Porém, com uma ressalva. E aí tem uma pegadinha aí. O homem só pode escolher a Deus se previamente a graça o alcançou. Por isso, no acróstico arminiano, o que é um acróstico? Por exemplo, você tem o nome lá, Filipe. Aí você faz um acróstico, F de feliz, I de inteligente, L de, enfim, né? Qualquer coisa. Eu ia falar lindo, mas não, eu acho que não, muitos não iriam concordar com isso. Talvez nem com inteligente, né? Mas o fato é que isso é um acróstico. E no acróstico arminiano, que é facts em inglês, o F significa free to believe, que significa livres para crer. Quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo toca no coração do pecador, libertando ele para tomar uma decisão. Antes da graça libertar esta pessoa para crer, ele tem a vontade presa, não é liberto, ele não é livre para crer. A partir do momento que Deus toca no coração do pecador, então ele se torna livre e pode escolher se aceita ou não a Jesus, se entrega ou não a vida para Cristo. É como aquele homem lá, aquele jovem rico, que perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus, dentre tantas outras coisas, falou, olha, vai, vende tudo que tem e segue-me. E ele foi para casa triste. Aquele homem foi tocado pela graça de Deus. Estava livre para tomar uma decisão, mas rejeitou a graça do Senhor e por isso não creu. Vamos ver agora o que diz a nossa teologia a respeito de tudo isso que eu falei? Olha, eu vou tomar como 2 exemplos aqui, 2 livros pentecostais, 2 livros da Assembleia de Deus, ou melhor, da CPAD,
da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e que refletem muito bem o pensamento pentecostal a respeito da mecânica da salvação. O primeiro livro é o nosso livro de apoio, Pastor Elianai Cabral. Você talvez tenha ou não aí na sua casa, mas alguns destaques eu fiz aqui. Aliás, nesse livro eu fiz 2 destaques. O primeiro está na página 42, quando o pastor Elianai Cabral, ele diz aqui: cremos sim, pelo fato de Saulo estar bloqueado para entender o projeto de Deus, foi manifestada a sua graça preveniente. Não sei se vai dar para ver aí. Opa, graça preveniente. Olha o conceito de graça preveniente. E ele continua: isto é, independentemente do estado pecaminoso do homem que está morto no pecado, Deus derrama sua graça sobre o pecador para que ele possa crer. A salvação sempre parte de Deus. Tocando o Senhor no ser humano com a sua graça preveniente. Vamos a uma outra parte que o pastor Elianai Cabral aqui destaca sobre a vontade, sobre o livre-arbítrio. Na página 48, a última frase antes da conclusão, ele diz que o homem pode escolher sim, ajudado pelo Espírito Santo, mudar a sua vida. Olha, vamos ver se dá para ver aqui. Deixa eu me ajeitar. Olha aqui a última marcação. O homem pode escolher sim, ajudado pelo Espírito Santo, mudar a sua vida. Então perceba o seguinte: sem o auxílio de Deus, o homem não pode escolher a Deus. Olha, vou repetir. O homem pode escolher sim, ajudado pelo Espírito Santo, mudar a sua vida. A escolha é do homem, mas ele somente pode fazer ajudado pelo Espírito Santo. Desta maneira, a sua vontade só é livre a partir do momento que ele é auxiliado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, a marcação, aquilo que eu julgo ser mais importante, porque esse livro, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, é a nossa declaração de fé, aquilo que cremos sobre muitas coisas. E sobre a salvação, a mecânica da salvação, eu destaquei vários pontos aqui, Veja, muito anotado, muito riscado, mas deixe-me ler alguns pontos aqui que eu destaquei para os irmãos. Primeiro ponto aqui na página 113. Aliás, todos os pontos que eu destaquei para falar com você hoje estão na página 113. Cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmo chegar a Deus. Eu fiz uma pergunta lá no quiz, né? Se o homem poderia tomar um passo na direção de Deus sem a assistência divina, e muitos responderam que sim. Não, não pode. O homem, muito embora tenha sido feito à imagem de Deus, torna a repetir o que está escrito, não podem por si mesmos chegar a Deus. Olha outro ponto. Deus derrama sua graça sem a qual o homem não pode entender as coisas espirituais. Ou seja, foi Deus quem tomou a iniciativa da salvação. Jonas, capítulo 2, versículo 9, do Senhor vem a salvação. O homem não pode dar um passo na direção de Deus para que depois Deus dê 2 em sua direção. Não, sempre é Deus quem dá o primeiro passo, mas Deus não te obriga a segui-lo e nem a aceitá-lo. Uma outra parte, graça é um favor imerecido. É por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Está aí o conceito de graça preveniente. É por meio da graça que Deus capacita o homem para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. A graça preveniente é aquela que te liberta para crer. Somente primeiro a graça atua para que depois você possa então crer. Por fim, um último destaque. Os seres humanos influenciados
pela graça que habilita a livre escolha, são livres para escolher. São todas essas marcações aqui, ó. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Você pode até discordar, mas você não pode dizer que a Assembleia de Deus ensina a doutrina de que você primeiro deve ir até Deus para depois Deus ir até o seu encontro. Então, apenas a título de recomendação, dois livros eu quero recomendar para vocês a respeito do arminianismo. Antigamente, a Assembleia de Deus não afirmava que defendia o arminianismo, porque muitas das obras de Armínio, a maioria das obras de Armínio, ela não tinha sido ainda escrita em português. Mas hoje nós temos um vasto conhecimento e a nossa teologia, ela abertamente, ela reconhecidamente, ela é arminiana. Então você tem aqui um livro da CPAD, Arminianismo, A Mecânica da Salvação, de Silas Daniel. É um bom livro para você estudar sobre o arminianismo, mas aquele que eu considero principal e introdutório é esse daqui, ó, de Roger Olson, Teologia Arminiana, Mitos e Realidade. É um livraço que, sem dúvida alguma, você pode estudar. Além desse, tem outros livros, a editora Reflexão tem se empenhado a ensinar sobre Armínio, e também a própria editora CPAD lançou as obras de Armínio, são volumes mais densos, a leitura um pouco mais difícil, mas que vale muito a pena você conhecer um pouco mais sobre a mecânica da salvação. Tendo dito isso, vamos passar para o tópico 2 da nossa lição e tirarmos alguns proveitos mais. Passemos então ao tópico 2, que tem por título Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Aqui eu quero destacar para você a soberania divina versus a responsabilidade humana. Acho que todo cristão acredita que Deus é soberano. E todo cristão entende que o cristão tem uma responsabilidade na salvação, de produzir frutos, seja como for. A questão é como conciliar a soberania divina e a responsabilidade humana, sem que uma interfira na outra. Bom, então nós vamos destacar com base na salvação ali em Paulo mesmo, na salvação ali na estrada para Damasco, no caminho para Damasco, onde Jesus aparece, uma luz brilha, Saulo cai por terra. A Bíblia não diz em lugar nenhum que tinha cavalo, que ele caiu do cavalo, ou tinha camelo ou qualquer coisa. A Bíblia apenas fala que ele caiu por terra. E ele fica ali cego, né? Escuta uma voz, ele diz, quem é que fala comigo? Aí Jesus fala, sou eu, Jesus, a quem tu persegues, e etc. Vocês conhecem muito bem a história de Saulo. Então, em primeiro lugar, nós destacamos aqui que o homem responde ao chamado divino com fé e arrependimento. No primeiro tópico, a gente falou da salvação ser um ato sobrenatural, falamos da graça sempre atuando primeiro, Deus dando passo na direção do homem, e depois o homem, agora nós vamos ver a forma como o homem responde a esse chamado divino. O homem responde ao chamado divino em dois momentos, ou em dois tempos, ou em duas situações, através da fé e do arrependimento. Essas, por sua vez, são secundárias na linha do tempo à graça preveniente que agiu anteriormente na vida do homem. Certo? Tendo isso em vista, vamos pensar um pouco. O homem responde ao chamado divino com fé. Fé é um dom de Deus, mas também é uma resposta humana. A partir de que Deus te liberta para crer, você tem o poder de decisão, sem que Deus seja destronado, sem que a graça seja desfeita, sem que haja mérito algum na salvação, uma vez que a salvação é pelo mérito de Jesus Cristo. A graça previamente trabalhou no coração humano e agora ele é livre para crer ou não. Claro que o chamado de Paulo foi algo que
provavelmente não se repetirá da forma como foi feito. E ele, impactado ali pela graça de Deus, por Jesus falar com ele, Paulo, ele responde afirmativamente ao chamado de Deus com fé e também com arrependimento, o que é diferente de remorso. Então, na doutrina bíblica sobre a conversão, nós temos, por um lado, a soberania divina, a graça de Deus agindo previamente, e Deus é tão soberano, você que está me ouvindo, que Deus permite ao homem rejeitá-lo. Porque um amor obrigado ou um amor obrigatório não é um amor verdadeiro. Há aqueles que creem que nós somos como marionetes na mão de Deus, como se fôssemos bonecos na mão de Deus. Que Deus nos escolhe, pronto, acabou. Né? E Deus tinha todo o direito de escolher ou de não escolher, ou Deus tinha todo o direito de mandar todo mundo para o inferno, porque é isso que nós merecemos. No entanto, Deus, em sua soberania, escolheu dar liberdade ao homem para crer ou para rejeitá-lo. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a fé, a salvação de uma maneira geral, creio eu, que ela é um dom de Deus. Porque é Deus quem liberta, que propicia, causa as questões favoráveis para que você possa responder ao chamado com fé. Mas também na parte da responsabilidade humana opera o arrependimento. É isso que a teologia chama de sinergismo. Há aqueles que defendem o monergismo, que Deus opera a salvação, escolhendo quem vai ser salvo, rejeitando quem não vai ser salvo. Mas a teologia arminiana, a teologia assembleiana, a teologia pentecostal nos ensina que Deus liberta o homem para crer, e aí o homem participa respondendo com fé e arrependimento. Isso é chamado de sinergismo. E na área do arrependimento, nós destacamos que o mesmo produz uma transformação. Arrependimento, a palavra arrependimento no grego, vai vir ali de metanoia, que significa mudança de mente, mudança de rumo, mudança de direção. A pessoa que está arrependida dos seus pecados não significa que nunca mais irá cometê-los, mas significa que ela está disposta a tomar uma atitude e mudar de rumo, procurar se desvencilhar daquilo que lhe causa tentação. Arrependimento, mudança de direção. Daí a gente entende a conversão. O processo de conversão é uma mudança de direção. E o arrependimento, conforme nós vamos ver no tópico 3, ele produz mudança na mente, mudança nas emoções e mudança nas vontades. É sobre isso que nós vamos falar agora no tópico 3, quando o nosso comentarista destaca sobre as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Em primeiro lugar, a salvação, o arrependimento, mas todo o processo de salvação causa uma mudança na mente. Vamos ver isso na Bíblia? Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a salvação opera no indivíduo, ela causa uma mudança de mente. O arrependimento em si, a salvação em si, produz uma mudança de mente. A pessoa agora tem a mente de Cristo. Ele vive em novidade de vida. Paulo vai dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que Paulo vai dizer aos filipenses: olha, pensem nas coisas lá do alto, naquilo que tem louvor. Vocês têm a mente de Cristo. Em Efésios ele diz: olha, coloquem o capacete da salvação. Vocês têm a mente de Cristo. A mente do ser humano,
ela foi modificada nesse sentido. Em segundo lugar, a salvação, ela gera tristeza pelo pecado. É uma função do arrependimento, segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Vou ler aqui na versão corrigida, porque está aqui na nossa revista. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de ser salvo, né? Mas a tristeza do mundo opera morte. Então, a salvação, que é ali uma junção da soberania divina e a responsabilidade humana, e na parte da responsabilidade humana existe o arrependimento, como também a fé, mas esse arrependimento, ele gera uma tristeza, mas não apenas tristeza, porque mera tristeza é remorso, mas existe tristeza com mudança de vida. E isso é arrependimento. Então, todo arrependimento tem que gerar tristeza, mas sempre acompanhado de mudança de vida. Por isso, não é apenas uma mudança de mente, não é apenas uma tristeza gerada pelo pecado, mas também a salvação produz uma mudança de vontade. Vamos analisar isso em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em você tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Veja o texto de Filipenses. Em primeiro lugar é dito, desenvolvam a sua salvação. A versão Almeida Revista Corrigida, ela diz, operai a vossa salvação com temor e tremor. Aí no versículo seguinte diz, porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar. Então Deus não trabalha somente na mente. Deus trabalha causando uma vontade em você, um desejo de mudança. É Deus quem realiza esse processo de transformação, trabalhando no querer como no realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Veja então que a salvação ela produz essas mudanças na vida do pecador. Ele não é perfeito porque ainda a sua salvação não é perfectiva. Hoje, dia das crianças, também dia da Aparecida lá, chega essa hora, é foguete para todo lado, né? Mas existe essa questão de mudança da vontade aí, tá bom? Então, para nós finalizarmos, eu estou gravando, são 11h50, meio-dia começa os foguetes, os cachorros já ficam aí ouriçados, né? Eu concluo dizendo que a salvação de Saulo nos ensina muitas coisas. Ela nos ensina que a salvação é um ato sobrenatural, nos ensina que a iniciativa é de Deus e não nossa, nos ensina que a graça ela é preveniente e trabalha previamente no ser humano para que ele possa receber a Jesus como seu Salvador. O nosso arbítrio somente pode ser livre para escolher a Deus depois que a graça atua em nosso ser. Aprendemos também que a responsabilidade divina, ou melhor, a soberania divina não entra em conflito com a responsabilidade humana. Se por um lado é Deus quem dá início ao processo de salvação, por outro lado, mediante a graça e a glória para Cristo somente, existe a responsabilidade humana e o nosso dever de responder ao chamado com fé e arrependimento. E esse arrependimento produz transformação. Transformação na mente, tristeza pelo pecado e mudança em nossa vontade. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula.